Oi, gente, tudo bem com vocês? Essa é mais uma aula de arte do nono ano do ensino fundamental. É a aula de número 28. Eu sou a professora Lilian Pinto, espero que vocês já tenham visto outras aulas minhas. E esse tema de hoje é um tema super interessante, muito legal, que tem tudo a ver com o contexto que a gente está vivendo. A gente vai ver hoje a mídia, a arte e a sociedade. E como esses conceitos eles estão intrínsecos, eles estão misturados, eles estão adaptados para essa realidade que a gente está vivendo hoje. Vamos ver cada um separado e vamos ver como eles se integram, tá bom? Então vem comigo, professora Lilian Pinto, vamos ver como é que se junta tudo isso aí na arte. Então primeiro a gente vai identificar qual é o conceito de mídia. O que é mídia? A gente vive ouvindo essa palavra, principalmente nesse momento de pandemia, onde essas novas tecnologias adentraram com força total no nosso dia a dia. Mas se você pensar, professora, eu sempre falo dessa palavra mídia, mas o que consiste realmente? Qual o significado? Então o slide está explicando para a gente aí que a mídia consiste no conjunto de diversos meios de comunicação com a finalidade de transmitir informações e conteúdos os mais variados. Então a mídia é esse conjunto dos diversos meios de comunicação que vocês já estão safos em conhecer. A gente tem o rádio, a televisão, cartas e várias outras meios de comunicação que estão também dentro dessas novas tecnologias que a gente vai ver mais à frente. O universo midiático, ele abrange uma série de diferentes plataformas que agem como meio para disseminar as informações, como jornais, revistas, a televisão, o rádio e a internet, por exemplo. Esses conceitos que eu estou mostrando aí fazem parte do nosso dia a dia e a gente nem pensa sobre eles, mas lê os jornais. Hoje nós temos com a internet, a gente tem os jornais impressos, que estão cada vez mais raros, mas tem os jornais eletrônicos e você pode acessar a internet, jornais daqui do Brasil e do mundo. Revistas, que também já têm os seus formatos online, a televisão, que também está investindo em plataformas midiáticas, o rádio e a internet, que vem para realmente dar a modernidade de todos esses meios de comunicação e disseminar de forma mais rápida todas as informações que a gente precisa. A mídia, ela está intrinsecamente relacionada com o jornalismo, ou seja, ela está realmente bem misturadinha lá, bem relacionada com o jornalismo, mas também com outras especialidades da comunicação social, como a publicidade, por exemplo. A propaganda, ela também se apropria dos meios midiáticos para atingir os seus objetivos, visto que a mídia atinge e exerce uma enorme influência na vida dos indivíduos na contemporaneidade. Então vamos analisar isso daí pensando no mundo que a gente vive hoje. Publicidade é aquele nicho que fala sobre um produto, sobre um objeto, fala as características daquele objeto, tenta conquistar a pessoa para aquele objeto ser vendido, ser adquirido. Então é o mundo em que a gente vive, é o que a gente está vivendo hoje dentro das mídias sociais também. Então a propaganda e a publicidade, eles se relacionam com essa mídia e vai além do jornalismo, vai além de somente informar algo ou reportar uma notícia ou falar sobre uma crítica social. A publicidade e a propaganda influencia a vida desses indivíduos dentro da contemporaneidade, que é como a gente vive. E essa arte é a expressão de um ideal estético. A gente viu o conceito de mídia, a gente vai ver agora o conceito de arte, para depois entrar no conceito de sociedade e juntar tudo isso no tema da aula de hoje. Então, o que é arte? Essa pergunta parece ser fácil de responder, não é? Mas quando a gente para pensar o que é arte, vem na mente vários conceitos, várias conceituações, mas a forma principal que a gente precisa pensar e ficar claro, é que a arte é a expressão de um ideal estético, ou seja, de um ideal de beleza, através de uma atividade criadora. É uma manifestação humana universal e existe em todas as culturas, que produz coisas reconhecidas como belas pela sociedade. Sendo a arte essa atividade humana universal, a gente encontra em todos os países, em todas as regiões, cada uma com a sua especificidade, cada um com seu detalhamento,
cada artista e cada obra de arte dentro daquele contexto que ela está inserido. Então, por exemplo, um artista pernambucano que pensa a arte dentro da sua cultura, dentro das suas referências culturais, difere de um artista japonês, de um artista africano, porque não colocando em comparação melhor ou não, mas diferente, rico, plural. Então essas atividades da arte são plurais justamente pela sua diferenciação, mas a manifestação artística, esse grande conceito, está presente em toda a manifestação humana, em todas as culturas. Então, para que a gente fique claro, como o conceito de arte une as pessoas, como a arte une todas as pessoas dentro desse lugar querido, desse lugar de comunhão. E uma obra de arte transmite uma ideia, um sentimento, uma crença ou uma emoção, mesmo dentro do que eu falei antes, da sua especificidade a partir daquela cultura em que está inserido. Sempre transmite uma ideia, a ideia daquele artista, o que é que ele quis passar, né? Um sentimento, o que o artista quis passar com aquela obra, que sentimento o artista quis despertar no espectador, na pessoa que absorve aquele conteúdo, né? que absorve aquele trabalho artístico, uma crença ou uma emoção. Todos esses sentimentos é o que a arte pretende transmitir. Mas a arte também pode ter finalidade transgressora, expondo ao mundo uma visão crítica e nem sempre agradável da realidade. Então, se a arte é uma produção humana, o ser humano tem essas variantes dentro de si. Então, mesmo a arte pode vir de uma forma transgressora também, de dizer, de criticar, de mostrar posicionamento, expor ao mundo uma visão crítica, uma visão que o artista muitas vezes não concorda com algo que está acontecendo. Em outras aulas anteriores nós estudamos a arte urbana, a gente viu o trabalho do grafismo e viu como a crítica, a visão crítica está ligada à arte urbana e à arte contemporânea. O fato de utilizar a arte para criticar, para contextualizar aquilo que o artista quer passar. Nem sempre é agradável à realidade. Então, a obra de arte também tem essa variação de não ser sempre agradável, de estar ali para mostrar algo que está dentro da realidade. E agora vamos ver o conceito de sociedade. A gente já viu o conceito de mídia, né? Todo mundo já está entendendo que a gente vive nesse mundo midiático e já entendeu o que é a mídia. Ok, já vimos o conceito de arte agora. Então, por mais que você dance, que você cante, que você nem dance, nem cante, nem atue, mas está dentro desse contexto artístico, você já percebeu que a arte é plural e está dentro da produção humana. E a sociedade? Claro, a sociedade somos nós vamos ver qual é o conceito disso daí. Então, na leitura do slide, a gente percebe que o conceito de sociedade é fundamental para o estudo das relações que são estabelecidas entre o indivíduo que partilham valores, cultura, território e história. Esse conceito de sociedade é fundamental para essas relações se estabelecerem, para partilhar os valores, para difundir a sua cultura, o seu território, a história da sua região, a história do seu povo, é super interessante, a história da região em que você está inserido. Então, a contribuição para esse conceito, a sua estruturação desse conceito de sociedade, contribui para o desenvolvimento da sociologia como ciência e contou com a contribuição de diversos intelectuais. Então, a disciplina, a ciência, sociologia, estuda, né, tem o seu objeto de estudo nessas relações da sociedade. É fundamental para a gente compreender de onde vimos, as situações em que a gente vive, por que a nossa cultura, a nossa sociedade difere de outras, quais são esses elementos. Tudo isso é objeto de estudo dessa ciência chamada sociologia, que tem essas relações como principal foco de sua contribuição para a humanidade. E uma sociedade é uma estrutura ampla, na qual os sujeitos estabelecem essas relações, quase sempre impessoais, mas que possuem um aspecto de coletividade. Por mais que a gente viva dentro do nosso núcleo familiar, dentro do nosso núcleo de amigos,
ou do nosso núcleo religioso. Nós temos ali relações pessoais. Mas dentro de uma sociedade como um todo, a sociedade pernambucana, o Brasil, nós temos essas relações impessoais, mas possuem aspectos de coletividade. Então, por mais que a gente viva, como eu disse, nesses elementos que são mais próximos da gente, nós vivemos em sociedade, nós temos direitos e deveres que estão dentro dessa coletividade. Eu tenho direitos, vocês têm de vocês, e a gente conversa, a gente comunga para que esses aspectos possam fazer com que a sociedade evolua, para que a gente compreenda a diferença, para que a gente respeite o diferente. A arte também vem como um processo de respeito ao diferente, de afirmação das minorias, vem também como um aspecto para legitimar que nós somos um coletivo. Apesar de você nas suas relações pessoais, apesar de eu nas minhas relações pessoais, mas nós fazemos parte de um coletivo, que é a sociedade. E juntar esses três conceitos, mídia, arte e sociedade. Como é que isso está interligado? Então, muito se debate sobre arte e tecnologia e a convergência, ou seja, a junção e a divergência da arte e dos meios. Então, a gente vai ver como essa sociedade mistura e, ao mesmo tempo, separa certos conceitos. O termo mídia, arte, ou arte-mídia, né? Média arte é um termo em inglês, né? E arte mídia é o termo em português. Ele é muito mais do que a utilização de um aparato tecnológico no fazer artístico ou a inserção da arte nos meios de comunicação de massa. Então vamos ver esses dois exemplos. Quando a gente fala da utilização de um aparato tecnológico no fazer artístico, por exemplo, um grupo de dança ou um grupo de teatro, ou quando você vai assistir a um show e daquele show, daquele espetáculo, surge um DVD. Surge um show ao vivo, um especial. Então, a gente utiliza o aparelho tecnológico, como a gente tem aqui para fazer essa aula hoje, por exemplo. Câmera, luz, computadores, cabos, microfones. Todo esse arcabouço é o aparato tecnológico para que a gente grave a nossa aulinha aqui, para que você assista aí da sua casa, da sua escola, da casa dos seus pais, dos seus parentes. Isso é o aparato tecnológico. Para que o fazer artístico utilize esse aparato tecnológico. Quando você compra um CD, quando você compra um DVD de um show ao vivo. Então, o fazer artístico utiliza o aparato tecnológico. Ou então a inserção da arte nos meios de comunicação de massa, quando você tem o objeto artístico dentro desses meios de comunicação, dentro da TV, da utilização das revistas, dos jornais. Então, a arte também está dentro desse meio de comunicação, inserida ali dentro. Não é mais o meio de comunicação ou a tecnologia a favor de um elemento só da arte. A arte já está ali como parte desse meio de comunicação de massa. E a arte sempre foi feita com os meios disponíveis em cada tempo. Isso é interessante a gente perceber que a tecnologia evoluiu a partir da história. Então a arte também acompanhou essa evolução e coisas que hoje a gente acha bobagem, em algum período lá atrás foi super importante e foi uma inovação tecnológica. Eu vou terminar de ler o slide e vou explicar um pouquinho melhor. Então, por que o artista de nosso tempo recusaria o vídeo, ou o computador, ou a internet, ou os programas de modelação? A gente vê aí algumas impressoras 3D que já fazem um trabalho que a princípio era do artista que fazia a escultura. Ou então o processamento e edição de imagem. Por que o artista do nosso tempo tem que recusar esse tipo de trabalho? Se, por exemplo, no Renascimento Cultural, Leonardo da Vinci e outros artistas tiveram como é que eu posso dizer? Uma evolução tecnológica no tipo de tinta, no tipo de pincel, na utilização da tela. Então, são conceitos tecnológicos que evoluíram naquele período lá do Renascimento, mas que os artistas fizeram uso daquilo e fizeram obras grandiosas, como a gente viu na aula passada, a Mona Lisa, por exemplo. Então, quando a gente se depara com o quadro da Mona Lisa, para nós hoje que estamos envolvidos nesse meio da internet, da manipulação de imagem, é fácil a gente imprimir uma Mona Lisa. É fácil entrar no site, imprimir e pôr na parede da minha casa. Mas se a gente pensar com a cabeça daquelas pessoas que viveram naquele período, por exemplo, entre 1400 e 1600, a gente percebe quanto evoluiu a tecnologia para que Leonardo da Vinci conseguisse fazer um trabalho com aquela qualidade.
Os artistas impressionistas, por exemplo, que voltaram a pintar de uma forma de não copiar o real, porque a cópia do real agora, 1800, fazia parte da fotografia. Quando se descobriu a máquina fotográfica, o artista, o pintor especificamente, pensou: poxa, agora já tem a máquina fotográfica que copia o real, então o que é que eu vou fazer? Então eles se libertaram, eles passaram a pintar da forma mais orgânica que eles tiveram. Então veja como um elemento, uma evolução tecnológica interfere na arte. Foi 2 exemplos que eu trouxe para vocês perceberem que o artista contemporâneo, que o artista dos dias atuais precisa estar dentro desse contexto, utilizar o computador, utilizar a internet, todos os recursos que estão à disposição. Os aparelhos semióticos não são pensados para a produção de arte, mas dentro de um princípio de produtividade e racionalidade industrial, partindo da lógica de expansão capitalista. Então, a perspectiva artística é uma maneira desviante de lidar com essas máquinas e propõe uma reinvenção dos meios. Então, claro que os cientistas, quando pensaram, por exemplo, o computador e a internet, não estavam com foco na produção artística, percebe? Mas os artistas adaptaram, pegaram essa maneira de utilização dessas novas mídias e fizeram seu caminho dentro da produção, tanto para a divulgação como dentro da própria concepção do objeto artístico. Tem uma artista que está falando aí no slide, bem direitinho, Nan Peng, por exemplo, ela utiliza ímãs para desviar o fluxo dos elétrons no interior do tubo iconoscópico da televisão, para corroer a lógica figurativa de suas imagens. Então ele tem o artista, ele tem o conhecimento do que é que um ímã dentro desse tubo da TV vai mexer ali com os elétrons. Então o conhecimento do artista nesse ponto aí ultrapassa tintas, pincéis, telas, materiais de escultura. Ele utiliza e ele estuda os elementos tecnológicos para fazer uma arte contemporânea utilizando esse dia a dia que está inserido na gente. Então ele utiliza o conceito de ímã, ele sabe do que os ímãs fazem nesses fluxos dos elétrons e o que ele quer é o efeito disso. O que ele quer é a visualização desse efeito que ele produziu, que ele estimulou. Então a arte mídia, portanto, é produzida dentro desses meios econômicos vigentes, mas segue na direção contrária deles. Eles se usam dessa tecnologia que está aí, que está posta, mas utiliza da forma artística, muitas vezes para criticar os próprios meios de comunicação. Um exemplo que vai ser tema principalmente do terceiro ano no ensino médio, quando vocês passarem do nono ano e forem no primeiro ano e tal, existe um conteúdo chamado pop art, onde os artistas usam os meios de comunicação para criticar a própria cultura de massa. Veja que interessante. Então, quando vocês chegarem no ensino médio, vocês vão ter esse conteúdo bem específico, bem detalhado, e aí vocês vão lembrar, eu espero, dessa aulinha que a gente teve hoje, para perceber como esses elementos são utilizados dentro da arte. Então, a arte mídia representa hoje uma metalinguagem dessa sociedade midiática, essa sociedade que vive da mídia e da produção dessa comunicação. Aqui tem um exemplo de outro artista também, David Hell, no vídeo This is a Television Receiver, de 1971. Ele se apropria e deforma de forma grotesca a imagem e a voz de um apresentador da BNCC, recitando as notícias de um telejornal, ele transformando uma figura respeitável, claro que é um apresentador de um jornal, né? É uma figura respeitável, emblemática da TV, mas ele destrói, ele muda aquela imagem e transforma naquilo que ela realmente é, falando da televisão, uma sequência de padrões pulsantes de luz sobre a superfície da tela. Então ele fala para além daquele homem que está apresentando o telejornal. Ele traz para uma coisa anterior, ele traz para o básico dentro daquele objeto da cultura de massa, que é a televisão. Luz sobre uma superfície plana. Então é interessante a gente ver nessa imagem aqui, o apresentador no início está com a sua, como é que eu posso dizer, com as suas feições dentro daquilo que foi apresentado, e quando ele mexe, quando o artista, o David Hall, começa a mexer na imagem, ela vai desmontando, ela vai desconfigurando, ela vai
sendo exatamente aquilo que ela é dentro de um tubo de TV, de um tubo de imagem, que é o que não chega pra gente enquanto telespectador. Então percebe como o David, ele faz essa junção do que é realmente para o que a gente vê. Então ele vai deturpando, ele vai utilizando desse meio, que é a mídia, para mostrar para a gente uma outra visão de arte. Com a reprodução técnica, a arte passa a ter uma função política. E é possível pensar nos meios de comunicação de massa como esses agentes potencializadores, tá, gente? Então vou voltar à frase, tá? Para ficar bem claro para vocês. É possível pensar nos meios de comunicação de massa como agentes potencializadores de difusão, na medida em que vivemos em uma sociedade de base tecnocrática. Então, se nós estamos vivendo nessa base da tecnologia, se você tem um celular que tem acesso à internet, está no Instagram, está no TikTok, se você assiste séries na plataforma de streaming, se você assiste a TV pelo seu celular, você está inserido. Assiste a aula também, não é? Do EducaPE. Então, você está inserido dentro dessa sociedade de base tecnológica. Então, o artista utiliza de um código que você já está completamente adaptado. É possível pensar, por exemplo, a utilização do Instagram, como eu falei, por artistas contemporâneos, como forma de ampliar o alcance do seu trabalho e compartilhar o seu processo criativo. Então, o artista hoje, nessa sociedade midiática, ele atinge muito mais rápido o seu público. A partir dessas plataformas que estão falando aí no texto do Instagram, do TikTok e de outros elementos. E aí tem uma sequência de três perfis, né, do Instagram, que mostra tanto a produção do artista dentro do ateliê, como a produção dele final. Então são elementos super interessantes para a gente perceber como o Instagram, além da plataforma social, além da venda de material também, de elementos, o artista usa para divulgar o seu trabalho. Tanto para divulgar como para fazer o trabalho. Então também pode ser pensada a relação entre arte e mídia na ação coletiva, Atrocidades Maravilhosas, que investiga o efeito da imagem repetida sobre o espectador em movimento. Então, em abril do ano 2000, Alexandre Vogler, ele reúne um grupo de 20 artistas que colam lambe-lambes, que são aqueles cartazes, né, que a gente vê muito pelo espaço urbano, em locais estratégicos da cidade. O que é que ele pensa com essa colagem, né, com essa aplicação desse lambe-lambe? Ele forma um grande painel com a mesma imagem repetida. O artista utiliza dessa mídia publicitária para veicular imagens que fogem da lógica do marketing. Então ele pega um elemento que é utilizado pelo marketing para fugir da lógica do próprio marketing. Veja como o artista muda aqueles conceitos a partir do que ele quer falar e da emoção que ele quer transmitir. Então aí está uma imagem do grupo, né, Atrocidades Maravilhosas, colando de forma bem artesanal, tá? De forma bem artesanal esse momento aí. E aqui também um trabalho de Felipe Barbosa, onde a gente vê a sequência de uma ave, né, correndo e todos os elementos. Então isso pega toda uma rua, né, todo um tapume, uma parede, para mostrar essa sequência de imagens que o lambe-lambe permite, que essa técnica da área urbana permite para a gente. Então eu espero que tenha ficado assim super claro como a arte está inserida no nosso dia a dia. Como a mídia, como a arte, como a sociedade são elementos que estão interligados e que não tem como a gente separá-los. Então a gente precisa compreender, entender e perceber que nós estamos dentro disso aí tudinho, tá bom? Então eu quero desejar para vocês um bom fim de semana, um abraço bem apertado, fiquem com Deus, se cuidem e próxima semana temos mais aula de arte aqui no canal EducaPE, tá? Não esquece de acessar as plataformas e ver a aula gravada se você perdeu agora, tá bom? Um abraço para você, fica com Deus.